Bom, então agora vamos criar, né, no caso aqui, uma outra classe. Vou aqui em novo, nova classe, tá? Vou manter aqui esse mesmo pacote e agora vamos criar a classe Syscom Authentication, tá? Authentication, ok? Vamos finalizar. Na verdade aqui ainda ficou errado. Vamos aqui renomear. Syscom Authentication. Ok. E essa classe, tá? Ela vai herdar aqui de abstract. No caso aqui, abstract. Nós temos aqui Abstract Authentication Processing Filter, tá? Nós temos aqui um erro. Qual que é o erro? Aquele obrigatório, né? Incluir um construtor, tá? Nós vamos aqui definir um construtor e vamos fazer o seguinte, tá? Nesse construtor nós vamos receber aqui dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro vai ser a URL, tá? E no caso, o segundo parâmetro, nós vamos definir como o Authentication, no caso aqui, Authentication Manager, tá? Ok. E agora, no caso aqui, nós vamos passar aqui como parâmetro um anti-patch request matcher, tá? E aqui nós vamos passar então, no caso, a URL. Só vamos verificar aqui. Na verdade, nós vamos utilizar esse método aqui, tá? Que recebe somente um parâmetro. Então nós vamos passar aqui como parâmetro a URL, tá? E também vamos definir aqui, através do método setAuthenticationManager, esse manager que foi recebido ali como parâmetro, ok? Vamos analisar aqui qual o erro que ainda está ocorrendo. Aqui nós somos obrigados a implementar alguns métodos, tá? Vamos adicionar a implementação então desses métodos. No caso aqui é o método que vai realizar a autenticação do usuário. Ok? Então vamos lá. Qual o procedimento que nós vamos fazer aqui? O padrão que será utilizado vai ser o seguinte: quando for feita uma requisição, tá? Aqui para esse caminho /login, essa requisição vai ser uma requisição do tipo POST, tá? E nessa requisição, no body, né, da requisição, obrigatoriamente vai ter que ter os dados do usuário, tá? E os dados do usuário, eles serão recebidos no formato JSON, tá? Então aqui nós vamos criar um objeto da classe usuário, Ctrl+Shift+O para organizar os imports. E nós vamos instanciar esse objeto, tá? Aqui ele não reconheceu essa classe usuário. Agora sim, nós temos aqui a classe com os devidos imports, tá? Nós vamos utilizar aqui da classe aqui no caso da classe ObjectMapper, tá? Essa classe aqui ela é responsável por fazer, no caso, realizar a conversão de JSON para objeto
e também de objeto para JSON, tá? Então, no caso aqui, nós vamos pegar a requisição, tá? Pegar o corpo dessa requisição e buscar os dados do usuário, tá? Então, nós temos aqui, ó, que utilizar a opção read value, tá? E buscar, então, os dados que estão aqui nessa requisição, tá? No caso aqui, get input stream. E no caso aqui, esse outro tipo, é o value type, é a classe a qual será feita essa conversão, tá? Então, o que está sendo feito aqui? Pegamos aqui essa requisição, que está sendo passado aqui como parâmetro dessa autenticação, e estamos convertendo esse valor, né, que foi passado aí no formato JSON, para objeto, tá? Então, aqui nós vamos ter os dados do objeto, no caso, os dados do usuário, tá? E aqui nós vamos chamar então o método get authentication manager, tá? E vamos autenticar esse usuário, tá? E o que nós vamos passar aqui como parâmetro? Nós vamos criar aqui, ó, um new, no caso aqui, nós vamos username, aqui, ó, username password authentication token, tá? Só organizar melhor aqui o código. E esse método, na verdade, nós temos que passar aqui. Esse método aqui que recebe somente dois parâmetros, né, que é o principal e as credenciais, ele não autentica o usuário, tá? Ele define aqui o que o usuário não está autenticado por padrão. Então aqui nós temos que utilizar esse método que recebe os parâmetros principal, as credenciais e as autorizações, ok? Então vamos lá. Então o principal vai ser o quê? No caso, nós temos que definir usuário.getLogin, tá? Usuário.getSenha. E aqui nós vamos criar um novo array list, tá? Que no caso é um array com essas autorizações, tá? Por enquanto vamos deixar essas autorizações vazias, tá? Então o que nós estamos passando aqui? No caso aqui, o principal, que é o login do usuário, as credenciais, que no caso é a senha do usuário, e as autorizações, tá? No caso aí, o Spring Security também ele vai autorizar, o nível, né, de segurança pode ser no caso aí, por caminho, por exemplo, tá? Então, aqui pode-se passar também as autorizações que um determinado usuário tem acesso, tá? No caso aqui, vamos inicialmente deixar esse valor como vazio. E nós vamos então retornar essa autenticação, tá? Bom, o servidor aqui ainda está rodando. Eu vou parar aqui esse servidor. Agora, dessa forma então, o usuário, né, ele vai ser autenticado, né? Então nós vamos passar aqui o login, a senha, tá? E o Spring Security vai fazer essa autenticação. Agora, quem vai fazer essa autenticação, né? Qual o procedimento para realizar essa autenticação? Onde nós vamos configurar, né, essa autenticação utilizando aqui esses dados. Então nós vamos ter que voltar aqui no syscom-config, tá? E aqui nós temos que criar o seguinte, vamos voltar aqui. Nós temos que criar o seguinte método. Aqui nessa classe, né, Web Security, nós vamos aqui sobrescrever, tá, esse outro método aqui, que recebe aí como parâmetro um Authentication Manager Builder, tá?
Então vamos sobrescrever esse método. E agora vamos configurar essa forma de autenticação, tá? Então vamos utilizar aqui esse objeto auth, né? Vamos definir que será utilizado uma autenticação JDBC, ok? E para o data source nós vamos aqui ter que definir um data source, tá? Para isso nós vamos criar aqui um objeto da classe data source, Ctrl Shift O, no caso aqui, ó, JavaX SQL data source, tá? E vamos incluir aqui a anotação auto wired, tá? Então o Spring ele vai fornecer uma instância desse data source, tá? Então, de acordo com as configurações ali de acesso ao banco de dados, esse data source será fornecido aqui para ser realizada então essa autenticação, tá? E agora nós temos que definir aqui, ó, o users by username query, tá? Então, qual que é a consulta que vai ser feita lá no banco de dados para buscar os dados do usuário? Eu vou abrir aqui o DER novamente. Então, nós temos aqui a tabela usuário, tá? Então, nós vamos buscar aqui, ó, o login, tá? A senha, ok? E aqui no Spring Security, por padrão, você tem que, nessa mesma query, você tem que informar se o usuário está habilitado ou não, tá? No caso aqui do DER, nós não temos esse campo que identifica se esse usuário está habilitado ou não, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retornar esse valor de forma estática, tá? Então, vamos lá. Select login senha, e eu vou definir aqui então como padrão o valor 1 as enable, tá? No caso aqui from usuário, where login é igual, aqui eu vou colocar uma interrogação, que no caso então o Spring, né, Security, ele vai substituir essa interrogação pelo, no caso aqui, ó, no Syscom Authentication, pelo login do usuário, tá? Então o que o Syscom, o que o Spring Security vai fazer? Ele vai fazer essa consulta no banco de dados, tá? Vai substituir esse parâmetro pelo login do usuário. Então ele vai buscar os dados desse usuário e depois vai conferir se essa senha, né, que foi passada aqui como parâmetro, está correta, ok? E aqui nós precisamos também definir, né, no caso aqui, ó, o authorities by username query, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Por enquanto, tá? Nós vamos definir aqui o seguinte a seguinte query, tá? No caso aqui nós vamos definir por padrão que todos os usuários estarão aqui dentro desta regra, tá? E aqui nós vamos buscar da tabela usuário, né, cujo login também vai ser substituído aqui no caso esse parâmetro pelo login que foi informado aqui nesse método que realiza a autenticação, ok? Opa! E agora nós temos que definir um tipo de autenticação, tá? No caso aqui não é recomendado, tá? Armazenar no banco de dados a senha dos usuários de forma sem como é que se diz? Sem uma criptografia, tá? Não é legal você armazenar ali no banco de dados a senha do usuário sem nenhum tipo de criptografia, tá? Então, para isso aqui, nós podemos também definir o tipo de criptografia que será utilizado para codificar as senhas, né, que serão armazenadas no banco de dados, tá? Então, aqui nós vamos utilizar a seguinte classe. Nós temos aqui, ó, bcrypt password encoder, tá? Bom, então, dessa forma, nós realizamos aqui a configuração
para realizar a autenticação do usuário, tá? Bom, então, qual o próximo procedimento? Tá? Nós vamos aqui ter que também sobrescrever o método Successful Authentication. Tá? Então, quando o usuário for autenticado, tá? Qual o método que vai ser chamado? Será chamado aqui esse método. Tá? Então, se o aliás, a aplicação cliente enviou lá os dados do usuário, o Spring verificou no banco de dados que o login e a senha estão corretas, então será chamado aqui esse método onde indica que a autenticação foi realizada com sucesso. E como aqui nós estamos desenvolvendo, né, um RESTful Web Service, né, todas as requisições, no caso aqui para o servidor, elas vão ser feitas aí via REST, né? O que nós temos que fazer para verificar, né, no caso aqui, o usuário autenticou, acessou lá o endereço login, autenticou corretamente e o sistema verificou, né, que os dados estão corretos, autenticou corretamente e retornou com esses dados lá para a aplicação cliente. Tá? Agora, quando o cliente realizar uma nova requisição, como é que o servidor vai saber, né, que aquele cliente já está autenticado? Tá? Bom, então para isso nós iremos definir um token. Tá? Nós vamos utilizar aí os JSON Web Tokens. Tá? Então esse assunto aí nós vamos ver no próximo vídeo.